Uma das melhores formas de se aprender qualquer coisa na vida é com o erro dos outros, porque assim você não precisa cometer o mesmo erro e acaba economizando muito tempo. E nos estudos não poderia ser diferente. Por isso hoje eu separei 5 erros super comuns que as pessoas que estão estudando para concursos públicos costumam cometer. E esses erros estão presentes principalmente nas pessoas que estão começando, mas é muito comum a gente ver pessoa que já estuda há 1 ano, 2 anos, cometendo os mesmos erros, porque a pessoa não teve oportunidade de parar para refletir sobre as ações dela em relação aos resultados que ela estava conseguindo. E o primeiro erro que quase todo mundo comete quando vai começar a estudar para concurso público é não se organizar. E cara, essa organização que eu me refiro, ela é uma organização geral, é uma organização do seu material, sim, da sua rotina, do seu cronograma, seu ciclo de estudos, do horário que você vai estudar, mas também é uma organização da sua vida. Se você quer começar a estudar para concurso público, muito provavelmente você está buscando melhorar a sua vida, uma mudança de vida, é muito provável que você trabalhe, que você estude, que você faça outras coisas. E um erro muito recorrente das pessoas é começar a estudar para concurso público e não fazer um planejamento, e não fazer uma organização do resto da vida da pessoa, né? Do resto da rotina. E aí a pessoa insere o estudo para concurso público no meio dessa rotina, que às vezes já não está muito organizada, e fica tudo muito caótico e as coisas começam a dar errado, porque o estudo para concurso público, ele exige bastante da sua cabeça, né? Da sua atenção, enfim, do seu dia. E aí quando a pessoa insere o estudo e aí a rotina dela quebra completamente, começa a tudo dar errado, ela fala, nossa, não, eu não tenho como estudar para concurso público. E às vezes acaba desistindo. E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Então é legal que quando você estiver no seu processo de início ali de estudos, você já começa a se organizar de uma forma ativa, de uma forma prática. Agora, tem o erro que é o erro 1.1. É a derivação do primeiro erro, que é o problema de quem se organiza excessivamente. É aquela pessoa que fica presa no ciclo do planejamento, presa no ciclo da organização. Tem muitas pessoas que me enviam mensagens lá no Instagram e comentam aqui nos vídeos do YouTube falando sobre isso. E aí você percebe pela descrição da pessoa, da situação que ela está hoje, que ela está planejando começar a estudar para concurso público há meses e ela não começa, entendeu? Então eu também não quero que você caia nessa armadilha. Se organize o suficiente para você começar. E aí no processo você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Não fica esperando você ser especialista para começar. Porque se você fosse especialista, você nem precisaria começar, né? É diferente. É importante que a gente esteja com a nossa postura alinhada e as nossas expectativas alinhadas, baseados no ponto que a gente está começando ali e no que a gente quer conseguir. Então a gente precisa se organizar, mas ao mesmo tempo não podemos nos perder no excesso de organização. E o segundo erro que as pessoas cometem nos estudos para concursos públicos, e esse erro eu acho que ele é muito comum em todas as outras áreas da vida, as pessoas costumam fazer isso, é não pesquisar a opinião das outras pessoas. Então você vai adquirir um curso, você vai adquirir um material, você não pesquisa, tem que ir no YouTube, cara, escreve lá, coloca o nome do curso, do material que você comprou, vê a opinião das pessoas, vai no Instagram, entra no perfil deles, vê o que eles estão postando lá, eles postam testemunho, eles postam os prints da galera, tem os alunos, tem os relatos, os vídeos. Dá uma olhada, vê como que é o material por dentro. Geralmente todo mundo mostra como que é o material, né? Porque eles querem transmitir a segurança para os alunos. Vou te dar o meu exemplo. Eu estudei para os 2 concursos do TJSP e para o concurso do MPSP. Foram os 3 que eu fui aprovado. Eu fiz mais prova, mas foram esses 3 que eu fui aprovado. Nesses 3, eu usei os materiais da Brabo Concursos. Só que antes de eu fazer essa compra desse material, eu cheguei a comprar outro material e eu pedi reembolso no dia seguinte. Porque, cara, era muito ruim. Era, tipo assim, impressionantemente ruim e era muito caro. E aí, quando eu abri aquele material, eu não acreditava. Eu falei, não acredito que eu paguei esse preço. E é isso aqui que eles venderam. E eu fui lá e pedi reembolso. Consegui o reembolso, tal, normal, porque tem a lei, né, que te dá o direito de reembolso em 7 dias. Só que aí, o que me faltou naquele momento? Eu tinha que ter pesquisado mais, eu tinha que ter visto mais opiniões, eu tinha que ter visto mais pessoas utilizando aqueles materiais. Então, é uma coisa que eu sempre falo, cara, dá uma pesquisada. Na minha vez, eu cheguei a cometer esse erro, mas depois eu pesquisei muito, eu vi o que estava dando certo, o que tinha dentro do material, eu pesquisei quais eram as melhores formas de estudar, quais eram os melhores métodos, quais eram os melhores materiais. Eu cheguei a algumas conclusões e eu achei um curso que me oferecia tudo aquilo. No meu caso, foi o curso da Brabo Concursos, que tinha, por exemplo, apostila física, cara, ter folha para poder rabiscar, para poder escrever e acompanhar a aula e ter lei seca e exercício. Isso ajuda
muito. Tinha simulado, tinha mentoria, né? Na verdade, quando a gente adquire lá o curso na Braba Concurso, você está adquirindo uma mentoria. Então, o curso ele vem com um encontro mensal. Além disso, os simulados são mensais, é muito completo. Inclusive, se você tiver interesse, a gente vai abrir em breve uma nova turma para o TJSP. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no Projeto Escrevente 2024, se for do seu interesse. Essa foi a mentoria que eu usei para estudar e eu fui aprovado 2 vezes no TJSP com mais de 90% de acerto. Mas, de qualquer forma, independente do que você resolver fazer, sempre pesquise antes. Qualquer coisa que envolver o seu estudo para concurso público. Por exemplo, quero comprar uma cadeira nova para eu estudar. Cara, não vai lá na loja e compra a cadeira na primeira vista. Pesquisa no YouTube. Qual a melhor cadeira para estudar? Né? Quais são os elementos que a cadeira precisa ter para ser confortável para o estudante? A mesa. Qual que é a altura ideal da mesa para o estudo? Porque se tua mesa é baixa e você não for baixo, você não for pequeno, você vai ficar envergado, porque a mesa está baixa, você tem que apoiar assim, entendeu? Então tem que ter a altura certa, tem que ter uma cadeira que regula, tem que ver a iluminação que você vai colocar. Tudo isso aí é uma malícia que você tem que ter de estar sempre vendo a opinião das outras pessoas, que vai te ajudar muito na sua trajetória de estudo para concurso público. O terceiro erro é querer começar no nível avançado. E esse erro, ele é impressionante, como quase todo mundo comete ele. Assim, a esmagadora maioria das pessoas começa a estudar para concurso público e por algum motivo elas acham que elas têm que começar no nível mais avançado. É muito raro uma pessoa que começa a estudar e fala, nossa, não, eu vou começar do português básico, vou fortalecer a minha base para depois estudar as matérias mais avançadas. Ou então, eu vou começar pela matemática básica, vou revisar a conta de divisão, vou revisar fração. Ninguém faz isso e é onde todo mundo peca. A pessoa chega lá do meio para frente da matéria de matemática, ela erra todos os exercícios e não é por causa da matéria, é porque ela fez uma continha de divisão errada ali no meio do problema. E aí a pessoa fica empacada, ela não consegue evoluir, ela fica num platô. E aí ela não entende que ela tinha que voltar para o conhecimento básico, para essa evolução ela ser mais acentuada. Isso vale tanto para a dificuldade do estudo, porque às vezes a pessoa ela começa logo e ela se cobra essa perfeição de já querer aprender tudo, estudar tudo, entender tudo que ela está estudando num primeiro contato e, tipo, isso é injusto com você mesmo. Você não pode cobrar de você uma coisa que você não tem experiência, você acabou de começar, você vai ter essa expectativa de chegar lá e já ser avançado, você vai se frustrar, isso vai te desanimar e muitas vezes esse também é outro fator que faz as pessoas pararem de estudar para concurso público. E aí tem a questão também dessa falta de expectativa alinhada na questão de quantidade de horas de estudo. A pessoa nunca estudou para concurso público. E a última vez que ela parou para estudar alguma coisa séria foi no ensino médio, 8 anos atrás. E aí a pessoa ela tem a falsa percepção que ela vai sentar ali no primeiro dia de estudo e vai conseguir estudar concentrado por 4 horas. E cara, a não ser que você tenha um estilo de vida que demande muito da sua concentração monofocal, né, o oposto de multitasking. Se você tem uma vida que te força muito a ter uma concentração focada em uma coisa só, talvez você consiga, mas essa não é a realidade da gente. Hoje, qualquer trabalho que a gente exerce aí na iniciativa privada, a gente tem que ser multitasking, a gente tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, cuidar de 20 coisas ao mesmo tempo. Ainda tem os problemas da casa, da família, as coisas financeiras, é um monte de coisa para você cuidar. E o estudo, ele demanda o oposto, ele demanda que você limpe completamente a sua mente e fique concentrado exclusivamente em uma única coisa. Então, se você está começando agora, não se cobre estudar 300 horas por dia 100% concentrado, porque vai ser muito difícil você conseguir fazer isso. Você precisa evoluir, se desenvolver mentalmente em capacidade de estudo, assim como a gente faz com o nosso corpo quando a gente vai na academia. É uma coisa gradual para fortalecer e para aumentar a nossa capacidade. O quarto erro é não ter humildade, e eu converso muito sobre esse erro com as pessoas que estão estudando para concurso público. Geralmente, o concurseiro intermediário, que é o cara que ele já não é mais iniciante, ele já sabe o que ele está fazendo, só que ele ainda não conseguiu ser aprovado, ou então ele ainda não foi aprovado onde ele queria ser aprovado. Acontece muitas vezes da pessoa, aquelas matérias que ela já estudou várias vezes, ela começa a ficar cheia de viés, ela fica enviesada, ela fica cheia de preconceito com a matéria. E às vezes é uma matéria que ela vai bem, só que aí ela já considera que ela sabe aquela matéria, só que ela não sabe tanto assim. Por exemplo, no concurso do TJSP, você precisa de 90% da prova para estar dentro das vagas. Você pode passar pelo cadastro de reserva, ser chamado e tal, mas para você estar dentro das vagas é mais ou menos em torno de 90% de acerto ou mais. E aí o que acontece? A pessoa ela acerta 80% do exercício e ela fala, essa matéria aqui eu já domino. E cara, não domina. Porque hoje na área de tribunais é assim, quase universal,
você tem que fazer mais de 90% da prova, mais de 85% da prova. Então, esses 80% de acerto, que no primeiro contato pode parecer que você está dominando a matéria, você não está dominando a matéria. Só que isso exige, para você não cair nessa armadilha, que você tenha uma postura de humildade. Você fala, não, beleza, eu estou melhor nessa matéria do que eu estou nas outras, então tem que nivelar por cima, tenho que melhorar mais nas outras. Mas nessa aqui, eu ainda também tenho coisa para aprender. Quais são esses 20% que eu não sei? Né? Quais matérias que estão nesse 20% que não deixa eu conseguir gabaritar, por exemplo, essa matéria num simulado? É isso que você tem que fazer, esse exercício de busca ativa dos seus erros, dos seus pontos fracos. Isso com certeza vai te levar à aprovação muito mais rápido. Por outro lado, você não ter essa postura de humildade em relação às coisas que você não sabe, vai atrasar muito o seu caminho. E o erro número 5 é algo que, se você é inscrito no meu canal, você já me ouviu falando 50 mil vezes, que é não cuidar da saúde mental. Cara, estudo para concurso público é alta performance. Você já tem outras coisas para fazer no seu dia, você ainda vai botar mais horas de estudo. Você já tinha o seu dia preenchido, você vai espremer todos os seus compromissos e ainda colocar hora de estudo lá. Você vai demandar muito do seu corpo, da sua cabeça. E você precisa entender isso para você começar a entender que você precisa manter o seu corpo em ordem. E a sua cabeça, obviamente, faz parte do seu corpo, né? Então você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa cuidar do seu psicológico, você precisa montar uma rotina que te faça bem. Né? Óbvio que vai ser difícil, óbvio que na maior parte do tempo o estudo não vai ser prazeroso. Às vezes e é ótimo quando a gente consegue alcançar esse ponto, mas muitas vezes não vai ser. E é importante que você tenha consciência também que você não pode esperar que seja gostoso para fazer. Né? A gente não pode ter essa expectativa, porque é muito provável que não vai ser. Às vezes vai ser quando você estiver dominando, quando você estiver confiante, quando você estiver próximo da sua conquista, mas na maior parte do tempo não vai ser, e a gente não pode depender disso. Só que a gente tem que ter vias, a gente tem que ter formas de manter a nossa cabeça em ordem, de manter a nossa cabeça saudável. Pessoalmente, eu fiz acompanhamento psicológico por muitos anos na minha vida. Eu sempre fiz questão de praticar algum esporte, e no estudo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu aumentei a frequência dos meus treinos, das minhas corridas, porque eu percebi que aquilo era importante para minha cabeça, para minha saúde mental. Porque quando você está com a cabeça zoada, quando você está cheio de ansiedade, cheio de insegurança, autoestima baixa, cara, o seu rendimento no estudo vai lá embaixo. E às vezes você acha que você está sendo esperto, economizando 1 hora por dia, que você podia fazer 45, 40 minutos ali, um treininho rápido, só que todo dia. Só que aí o seu rendimento abaixa muito porque a sua cabeça fica mal, a sua autoestima fica baixa, você fica se sentindo mal com você mesmo. E aí esse tempo que você economizou, ele está sendo jogado fora, não é um bom investimento, entendeu? Então pense nas coisas que você pode fazer sempre para manter um bom psicológico, porque um bom psicológico com certeza vai aumentar o seu rendimento nos estudos. E o erro bônus é o erro número 6, que você não pode cometer de forma alguma. Esse é mais grave que todos os outros, que é não se inscrever no meu canal. Se você é concurseiro e não está inscrito, não deixe de se inscrever. Eu produzo muitos vídeos aqui tentando ao máximo ajudar todas as pessoas que têm interesse nessa trajetória de concurso público, e eu me esforço bastante para não trazer informações vazias, mas sim coisas que realmente sejam úteis para a galera que está estudando, porque eu já estive nesse lugar, eu já passei muitos dias e horas e tive que abrir mão de muitas coisas nesse processo, e eu gosto de tentar ao máximo compartilhar minhas experiências para poder ajudar as outras pessoas. Inclusive, se você tiver essa vontade também, fica à vontade para comentar aqui nesse vídeo o que você pensa sobre essas coisas que eu falei, sobre esses 5 erros. Se você já cometeu algum deles, se você conhece alguém, se você já vivenciou alguma situação dessa, ou se você já até desenvolveu vias para superar isso e não cometer mais esses erros. Bora compartilhar com a galera aqui, com os outros concurseiros. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.